Senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, doutor Biratã, senhoras secretárias, senhores advogados aqui presentes, doutor Pablo, doutora Marina, um bom dia para todos e os desejos que tenhamos uma excelente sessão de julgamento. Solicito à secretária da Câmara Superior, Ana Paula, que verifique a existência de quórum regimental nos termos do regimento para fins de funcionamento dessa sessão. Sem áudio, Paulinho. Ana Paula. Bom dia a todos. Senhora presidente, senhores vice-presidentes, senhor conselheiro presidente, procurador do Estado, senhoras, senhores conselheiros, senhores advogados, para a 16ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, realizada por videoconferência, aos 6 dias do mês de julho de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior, primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, presente o conselheiro-presidente, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira. Também presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Estão presentes para essa sessão os conselheiros Michel André Bezerra Lima Gradivol, doutor Henrique José Leal Gereissati, doutor José Willame Falcão de Souza, doutor Leilson Oliveira Cunha, doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, doutor Felipe Augusto Araújo Muniz, doutor Ricardo Valente Filho, doutor Felipe Pinho da Costa Leitão, doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral e doutor Robério Fontinelli de Carvalho. Esqueci de dizer doutor, mas é doutor Michel André Bezerra Lima Gradivol também. Está presente também a essa sessão, secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Presente o representante legal da empresa Empório Cearense de Distribuição e Importação Limitada, doutor Pablo Macedo, e a representante legal da Telemar Norte-Leste S.A., doutora Marina Soares Machado. É só, presidente. Bom, confirmada a existência do Código Regimental, eu registro que Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recurso Tributário, deste órgão de julgamento, conduzirei na forma regimental essa sessão de julgamento por meio de videoconferência. Informo que as sessões de julgamento não presenciais, por meio de videoconferência, encontram amparo legal nas portarias 145/2017, Regimento Interno do Conselho, e 140/2021. A modalidade, então, implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão de julgamento, julgaremos os processos que tiverem denominado recurso extraordinário interposto, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614, de 2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, de Câmara diversa ou da Câmara Superior, quando tiverem apreciado matérias semelhantes. Para início propriamente dos trabalhos, pergunta à doutora Ana Paula se teve alguma ata, alguma resolução que tenha sido enviada para aprovação. Senhora presidente, nenhuma ata para ser lida hoje e também não foi enviada nenhuma resolução. Queria só acrescentar, presidente, que a doutora Francileide Cavalcante Furtado Remígio já está na sessão com a gente também. Ok, doutora Francileide já conosco. Bom, não havendo ata e nem resolução para ser aprovada, continuemos então nossa sessão com o julgamento dos processos pautados, anunciando para julgamento o primeiro processo da pauta. Processo de recurso extraordinário 1852/2009, auto de infração 2009 02421, recorrente Empório Cearense de Distribuição e Importação Limitada e recorrido Estado do Ceará. O julgado é da segunda Câmara, corporificada a decisão na resolução 174/2019 e as resoluções paradigmas 21/2019 da Câmara Superior e 638/2012 da segunda Câmara.
Conosco aqui o doutor Pablo, para a sustentação oral, a quem desejo as boas-vindas nesta sessão de julgamento. E o relator conselheiro, doutor Ricardo Valente Filho, a quem já passo a palavra para o seu relato. Obrigado, presidente. Renovo os votos de bom dia a todos. A nossa presidente, doutora Marta, secretária, doutora Ana Paula, nosso querido procurador, doutor Biratã, o colega advogado, doutor Pablo, e os colegas conselheiros. Presidente, trata-se do processo de recurso extraordinário, número 1/1852/2009, auto de infração número 1/2009 02421, que tem como recorrente Empório Cearense de Distribuição e Importação Limitada e recorrido Estado do Ceará. Fazendo um breve relato, presidente, o aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte a falta de recolhimento do ICMS antecipado, decorrente da aquisição interestadual de mercadorias, montante total de R$ 99.186,46. Isso referente aos meses de maio, novembro e dezembro de 2005, e janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro de 2006. No momento da autuação, presidente, o agente autuador apontou como penalidade prevista aquela preconizada no artigo 123.1c da Lei 12.670/96, que foi alterada à época pela Lei 13.418/2003. O contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração, constante às folhas 90/96, rebatendo a acusação fiscal. O julgador singular, conforme folha 132/136, decidiu pela parcial procedência da acusação fiscal, pois entendeu pela aplicação do disposto no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, também alterada à época pela 13.418/2003. Por conseguinte, presidente, os autos subiram em reexame necessário, em razão da decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública Estadual, na forma da legislação processual. Inconformada com a decisão singular, a empresa também ingressou com recurso voluntário, na época voluntário e hoje recurso ordinário, esse anexo às folhas 143/149. O processo seguiu para apreciação de parecer da Assessoria Processual Tributária, que emitiu o primeiro parecer dos autos, o parecer número 91/2014, constante às folhas 403/409, sugerindo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, dando-lhes provimento em parte, a fim de confirmar a decisão proferida na instância singular de parcial procedência do lançamento fiscal, entendendo pela aplicação do 123.1d, porém nos termos do parecer que foi apresentado pela Assessoria Processual Tributária no parecer de número 91/2014, que diminuiu o valor do ICMS devido com nova apuração de cálculo. A Procuradoria do Estado adotou o entendimento sugerido à época pela Assessoria Processual Tributária. A empresa contribuinte, presidente, apresentou, conforme folhas 411/417, manifestação acerca do parecer da consultoria, insurgindo contra vários pontos. O processo seguiu novamente para a segunda Câmara de Julgamento, que conheceu dos recursos interpostos, afastando a preliminar arguída pela autuada e convertendo o julgamento em realização de perícia. O processo foi encaminhado para a CEPED, a fim de atender aos requisitos formulados no despacho de folhas 444/445, sendo respondido pela CEPED conforme folhas 448/452. Em retorno ao exame e julgamento do processo, a segunda Câmara de Julgamento, conforme folhas 818/819,
ao tomar ciência de que, no âmbito do Poder Judiciário, tramitava um processo judicial, resolve por não conhecer dos recursos interpostos, dada a interposição de ação judicial informada em memoriais, deliberando que o fato em alusão importaria em renúncia ou desistência ao litígio na instância administrativa, encaminhando o processo para a presidência do contencioso. Ressalto aqui, presidente, que na época isso era uma determinação que existia e que, após isso, o CONAT, junto à Secretaria da Cefaz, foi modificado esse entendimento de tramitação dos processos administrativos, mesmo que com o andamento de ações judiciais. Dessa maneira, a presidente do CONAT considerou que a ação judicial em questão ainda encontrava-se pendente de julgamento à época e que não houve análise de mérito em segunda instância, determinando assim o encaminhamento do processo à segunda Câmara de Julgamento para apreciação e julgamento de mérito. Após reexaminar os autos, no dia 6 de novembro de 2018, conforme folhas 854/855, a segunda Câmara deliberou por conhecer do recurso ordinário e do reexame necessário, convertendo o curso do processo para a realização de diligências e, após isso, o encaminhamento dos autos à CEAPRO. A Célula de Assessoria Processual Tributária emitiu novo parecer de número 160/2019, as folhas 923/927, opinando pelo conhecimento do reexame necessário e do recurso ordinário, dando-lhes provimento para que fosse reformada a decisão singular de parcial procedência da acusação, nos termos do parecer, com o entendimento que a perícia demonstrou onde o ICMS antecipado não recolhido correspondia ao valor de R$ 2.565,17, mas devendo-se aplicar a penalidade enquadrada pelo julgador monocrático, quer seja o disposto no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, alterada pela 13.418/2003. A PGE adotou o entendimento sugerido pela APT. A empresa autuada interpôs recurso extraordinário com pedido de sustentação oral, conforme folhas 967 a 982 dos autos, visando obter reforma da decisão exarada na resolução 174/2019, prolatada pela segunda Câmara, sob a alegação de divergência em face das decisões proferidas nas resoluções 149/2018, número 115/2018 e número 638/2002, da segunda Câmara, e 527/2015, da primeira Câmara, e a 021/2019, originária da Câmara Superior. Após atestar que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, a presidente entendeu por acatar as decisões divergentes nas resoluções 149/2018, 115/2018, da segunda Câmara, e 527/2015, da primeira Câmara, bem como a 021/2019, da Câmara Superior, e a 638/2002, da segunda Câmara de Julgamento, entendendo a presidente que haveria admissibilidade do recurso mediante o nexo de identidade entre as resoluções recorridas e as resoluções apresentadas como paradigmas. O processo veio à Câmara Superior e esse é o relato, presidente. Ok. Doutor Ricardo, só um adendo aqui, a admissibilidade com relação a duas resoluções, não é isso? Isso, presidente. Ok, tá. Porque eu estou desligando aqui o meu vídeo aqui um pouquinho, porque o som está ficando bem ruimzinho aqui. Ok. Ouvimos aqui o relato, aqui na forma regimentada. Passo a palavra ao nosso procurador, doutor Biratã. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores presidentes de Câmara, senhores conselheiros e conselheiras, senhor doutor Pablo aqui presente, a doutora Ana Paula Figueiredo Porto, nossa querida secretária.
Bom, vamos aqui ao que nos interessa, no caso, as resoluções divergentes, né? Porque, assim, no relato aí foram citadas várias resoluções, mas, na verdade, foram duas resoluções, né? Que, assim, o contribuinte, em seu recurso, apresentou diversas decisões, né, resoluções, que, em tese, seriam divergentes. Mas o despacho de admissibilidade, na verdade, ela acatou duas resoluções, né? A 638/2002, da segunda Câmara, proferida na data longínqua de 2002, e uma outra resolução, eu estou tentando localizar aqui o número, perdão, só um momento. Resolução 021/2019, da Câmara Superior. Nessa resolução, a decisão foi de nulidade, a decisão de segunda instância, determinando o retorno dos autos para novo julgamento por vício de fundamentação. Estou um pouco rouco, me perdoe. Por vício de fundamentação na decisão prolatada em razão da falta de manifestação acerca dos argumentos apresentados pela parte. Então, assim, no caso concreto, já tentando aqui abreviar para o conhecimento dos senhores, o despacho de admissibilidade entendeu que a segunda Câmara deixou de abordar, de apreciar uma das questões suscitadas pelo contribuinte, qual seja de que teria ocorrido a cobrança em duplicidade, em razão de que o imposto cobrado nos autos já teria sido devidamente lançado por ocasião das saídas posteriores das mercadorias, conforme livro de apuração de 2005 e 2006. Então, entende a resolução que, fazendo a abordagem lá, analisando a decisão recorrida, entende que ela não apreciou essa matéria. Por sua vez, a resolução 638/2002, da segunda Câmara, que foi a outra decisão acatada como divergente, ela trata da mesma questão, ou seja, da mesma questão que teria deixado de ser apreciada pela decisão recorrida, ou seja, que o contribuinte sujeito ao regime de recolhimento antecipado, deixou de fazer esse recolhimento no tempo aprazado, mas, posteriormente, na apuração de débito e crédito, acabou procedendo essa apuração. Só que, na verdade, essa resolução aqui é uma resolução bastante antiga, de 2002, que, inclusive, não encontra mais eco, ressonância nas nossas decisões há muito tempo, né? Inclusive, isso foi uma das questões que eu até abordei na última vez que eu estive aqui, participando, né? Colocando até para presidente como assim, algo a ser estudado, a possibilidade que esses recursos extraordinários eles tenham como parâmetro decisões atuais e vigentes, né? Realmente decisões que estejam sendo adotadas pelas câmaras e que realmente tenham essa conotação de divergência, porque a partir do momento que essas decisões antigas elas deixam de ser adotadas pelo Conselho, pelas câmaras, elas perdem um pouco o seu sentido de suscitação de conflito de divergência, que é o objetivo maior desses julgamentos da Câmara Superior. Então, a partir do momento que você tem uma decisão dessa de 2002, que realmente não encontra mais ressonância sequer nas câmaras, a meu ver, perde um pouco o sentido, ou porque, se não todo o sentido, dessa suscitação de divergência. Mas, assim, voltando à questão da primeira, até porque precede, entendo eu, a questão da falta de análise da matéria suscitada pelo contribuinte, né, em seu recurso,
que, segundo o despacho, teria deixado de ser admitido, cabe nos fazer a seguinte afirmação, que, a princípio, se realmente essa omissão tivesse ficado caracterizada, aí sim nós estaríamos a favor do retorno dos autos para uma nova análise, né? Ou seja, para decidir pela nulidade e para que se fosse procedido uma nova análise. Só que, assim, eu fui verificar, com a devida cautela, a decisão recorrida, me permita aqui só abrir a decisão recorrida, e verifiquei que, na verdade, o tema foi sim apreciado, né? A questão foi sim apreciada. Talvez porque na resolução, porque muitas vezes observa assim, já um certo hábito de alguns julgadores, ou até relatores, de primeiro, antes de falar do tema, dizer só, o contribuinte alegou isso. Nesse ponto, temos a dizer isto, isso. Ou seja, você faz uma síntese do que o contribuinte alegou, para depois fazer a afirmação acerca daquele ponto. Então, assim, talvez por esse hábito, aí geralmente as pessoas dizem, será que cadê a parte que o contribuinte alegou isso? E muitas vezes ficam engessadas, já recorrendo a esse tipo de redação. Mas, na verdade, se a gente for analisar aqui, apesar do resolução não ter dito assim, sobre esse aspecto que o contribuinte alegou, da duplicidade, da cobrança do imposto, ou seja, o imposto já teria sido recolhido quando da saída, temos a dizer isso. Não houve esse preâmbulo, mas está muito claro aqui, a meu ver, está muito claro a manifestação sobre o tema, que a manifestação tem sido adotada de forma unânime na segunda Câmara e, creio eu, em todas as câmaras, né? E aqui, me permita aqui fazer a leitura do trecho da decisão, que diz assim: assim sendo, ainda que o contribuinte tenha apurado o imposto mês a mês pela sistemática de débito e crédito, que é isso que ele justamente alega. Então, assim, a decisão foi direto ao ponto, né? Ainda que o contribuinte tenha apurado o imposto mês a mês pela sistemática de débito e crédito, este não poderia ignorar o regime a que estava em curso, ou seja, ao regime de antecipação tributária, consoante as normas já citadas, não havendo violação ao princípio da legalidade. A ter razão a recorrente, isto é, se pudesse, ao arrepio da lei e a conveniência de cada contribuinte pagar ou não o ICMS antecipado, seria desobedecer à legislação do ICMS de regência e fomentar o total descontrole das operações ou prestações realizadas por estabelecimento. A empresa autuada não pode estabelecer suas próprias normas de forma a atender à sua conveniência. Os contribuintes do imposto estadual, sujeitos às normas contidas na legislação tributária vigente, devendo haver rigorosa observância aos ditames nela contidos. Então, assim, me parece aí que não houve observância aí desse trecho da decisão que fundamenta de forma bem explícita, no nosso ver, a arguição do contribuinte. Então, assim, realmente, nesse ponto, nós entendemos que não há como dar provimento ao recurso, né, interposto pelo contribuinte, tendo em vista que realmente, pela leitura aqui que eu fiz, que os senhores puderam aí ouvir, né, a questão foi devidamente apreciada, né? Assim, então, sem mais delongas, nós entendemos aqui, seja porque o tema é um tema já superado, inclusive foi objeto já, acho que até recentemente, decisão da última vez, esse tema acho que veio à baila e foi rejeitado, a questão da antecipação, até porque, se fôssemos admitir que o contribuinte pudesse fazer essa operação sistemática normal, seria simplesmente
invalidar toda a sistemática da antecipação. Ficaria totalmente sem sentido isso, porque eu simplesmente poderia agir de uma forma natural, débito, se eu fosse autuado lá na frente, não, faça agora a apuração. E aí não validaria qualquer tipo de autuação fiscal. Perderia totalmente sentido a sistemática da antecipação. Isso aí é uma coisa já bem batida entre nós, chovendo molhado. Então, assim, senhora presidente, senhores conselheiros, diante das razões aqui expostas, nós entendemos pelo improvimento do recurso extraordinário. Obrigado. Bom, ouvimos aqui o nosso procurador, vamos agora aqui ouvir o representante da parte, doutor Pablo. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente, bom dia, nobre conselheiros, bom dia, senhora Ana Paula. Eu vou pedir, antes de começar minha sustentação, para que, como eu vou fazer uma apresentação, se vocês puderem fixar na tela a minha janela, vai ficar melhor para vocês observarem a minha sustentação oral. Trata-se de auto de infração, nós estamos aqui mais uma vez julgando, o 5º julgamento desse auto de infração, segunda instância, certo? Que trata de suposta falta de recolhimento de ICMS antecipado. E aqui eu vou fazer a primeira venha ao doutor Biratã, porque aqui nós não estamos tratando do ICMS antecipado comum, o normal, e sim um suposto ICMS antecipado devido em razão de o contribuinte à época supostamente estar sujeito ao regime especial de fiscalização, o que faria que esse ICMS antecipado devido seja acrescentado de 20% sobre a base de cálculo, né? E aí eu faço a primeira ressalva, que esse auto de infração foi lavrado em 2009, mas bem antes disso, já existia decisão judicial exarada pela 5ª Vara da Fazenda Pública, que proibia o Estado do Ceará fazer a cobrança desse ICMS antecipado com agregação. E aqui eu queria deixar bem claro um ponto, inclusive esse ponto foi confirmado pela perícia, né? O contribuinte estava pagando o ICMS normal, antecipado normal, ou seja, a única parcela que ele deixou de pagar foi o agregado de 20%, né? Bem como os demais ICMS devido na cadeia, o ICMS normal, o eventual ICMS de substituição tributária, também estavam sendo devidamente recolhidos pelo contribuinte, né? Eu vou fazer um breve relato aqui. A primeira instância julgou pela redução da multa, foi aplicado 100% de multa, a primeira instância reduziu para 50%, né? A segunda Câmara, quando fez o primeiro julgamento e analisou os argumentos do contribuinte, decidiu que o processo fosse enviado para a CEPED, para que fosse feito o cálculo do efetivo ICMS antecipado devido, né? A perícia confirmou que o valor do efetivo ICMS antecipado devido era de apenas R$ 2.565, tá? Posteriormente, esse processo retornou para a segunda instância, né? No momento em que houve o sobrestamento em razão do artigo 48 da lei do CONAS, parágrafo 7º, né, que trata de decisão judicial, esse comando legal foi revogado posteriormente, e aí tivemos o terceiro julgamento. Nesse terceiro julgamento, o contribuinte suscitou a nulidade em razão da ausência de documentos comprobatórios de que o contribuinte estaria realmente enquadrado em regime especial de fiscalização e que deveria ser cobrado esses 20% de agregação sobre o ICMS antecipado. Mais uma vez, a segunda Câmara baixou o processo de diligência à perícia para que averiguasse se esses documentos estavam presentes. A perícia analisou e confirmou aquilo que o contribuinte já tinha informado, que não existe qualquer documento dentro dos autos que comprovasse que o contribuinte estava em regime especial de fiscalização, qual seja, portaria do secretário, termo de intimação da Instrução Normativa 32 de 2005, memorial de cálculo. Para a surpresa do contribuinte, embora a perícia tenha constatado tudo aquilo que a Câmara tinha questionado, né, como ausente, a última decisão da segunda Câmara, o quarto julgamento, não acolheu a nulidade, né, e reduziu a multa
na verdade, assim, eliminou a multa dos autos, não se manifestando sobre dois pontos importantes, né, que é a questão do ICMS antecipado, o percentual de agregação do ICMS antecipado ter sido pago no momento da saída de das mercadorias, certo? E o segundo ponto é sobre a ausência de documentação. Primeiro, eu queria trazer aqui só a decisão judicial que proíbe o Estado do Ceará, desde 2006, de cobrar o ICMS antecipado com agregação, ou seja, o Estado do Ceará pode cobrar o ICMS antecipado normal. Na época era 10%, né, quando as mercadorias vinham do Sul e Sudeste. Né? O que ele deveria retirar da cobrança, como está bem claro aqui na liminar, é o percentual de agregação de 20%. Tá? Posteriormente, essa decisão judicial liminar, ela foi confirmada, né, pelo juízo, houve sentença favorável ao contribuinte. Esse processo encontra-se aguardando o julgamento do recurso do Estado do Ceará, mas continua em pleno vigor essa decisão judicial. Vamos lá. Agora vamos para o ponto fulcral aqui desse auto de infração, né, e desse recurso, que é a questão da ausência pela segunda Câmara da análise do argumento do contribuinte a respeito de se afastar a cobrança do ICMS relativo à agregação, não é um antecipado, apenas a agregação, em razão de que esse ICMS foi recolhido totalmente no momento das saídas das mercadorias. Né? Todo o valor devido na operação, ou seja, se aquela operação de compra e venda de mercadorias ensejaria uma carga tributária de 10 ou 15 ou 20 reais, toda ela foi recolhida para o Estado do Ceará. Não existe qualquer tipo de prejuízo para o Estado do Ceará nesse ponto, até porque o Estado do Ceará estava impossibilitado de fazer a cobrança desses 20%. Ressalto mais uma vez, o ICMS antecipado normal estava sendo devidamente recolhido pelo contribuinte. Tá? Aqui, eu vou fazer apenas um quadro exemplificativo de como é que funciona esse ICMS antecipado sem agregação, que é o ICMS normal, e com agregação. Né? A gente pode ver que eu pegando um valor de compra de R$50 e um valor de venda de R$100, ok? Na compra de R$50 de uma mercadoria vindo do estado de São Paulo, né, a diferença entre a alíquota interna e interestadual é 10%. Então, eu teria que pagar R$5 de ICMS antecipado, que pode ser levado a crédito. Né? Então, assim, o meu total de ICMS pago na saída, considerando o valor de R$100, seria R$8,50, de forma que a carga tributária dessa operação faz o valor de R$3,50. Com a agregação, nada muda. Continua a cobrança de uma carga tributária de R$3,50. A única diferença é que eu vou antecipar R$1 para o Estado do Ceará, em razão desse regime especial de fiscalização, e vou deixar de pagar esse R$1 na saída, porque eu vou levar a crédito. Mas a carga tributária é a mesma. Em ambas as situações, o contribuinte vai pagar o mesmo valor sobre a operação. Tá? E aqui eu queria deixar bem claro que esse percentual de agregação, né, ele é permitido crédito sobre esse ICMS antecipado pago sobre o percentual de agregação. Artigo 9º da Instrução Normativa 32 de 2005. Pois bem, excelências, o que eu queria comprovar aqui é que nós estamos em 2021 discutindo um auto de 2009, do qual todo o imposto já foi pago em 2005 e 2006. Né? Então, assim, não existe nenhum prejuízo para o Estado do Ceará, todo o ICMS devido na operação já foi pago, né? E, inclusive, eventual ICMS antecipado devido, que não pode ser devido em razão da decisão judicial, poderia ter sido levado a crédito pelo próprio contribuinte, mas não foi. Aqui a gente traz um precedente desse CONAT que trata exatamente desse problema, né, da indevida cobrança de imposto de ICMS antecipado quando a mercadoria, quando comprova-se que o imposto foi recolhido pelo regime normal da tributação quando da saída das mercadorias, é exatamente o caso dos autos, certo? E aqui eu vou fazer um adendo, tá? O que eu trago aqui? Eu trago aqui o parecer da perícia, certo? Que realizou a perícia por meio de decisão da segunda Câmara, reconhecendo que o ICMS antecipado devido nos autos é de apenas R$ 2.565, certo? Inclusive, a Procuradoria, a CEAPRO e o doutor procurador
concordaram com o laudo pericial e com a parcial procedência da acusação com a redução do valor devido de 99 mil para 2 mil reais. Não se sabe o motivo pelo qual, no julgamento de segunda instância, o Estado do Ceará, ou os conselheiros, não adentraram nesse tema a respeito do pagamento do ICMS no momento da saída e da ausência do prejuízo para o Estado do Ceará. Lembro mais uma vez que a gente está tratando aqui só do percentual de 20% sobre a agregação, tá? Não estou tratando do ICMS antecipado normal. Como bem frisou o juízo de admissibilidade, na decisão recorrida não houve nenhum tópico sobre o assunto, né? E aí eu vou pedir Vênia para ler aqui. Em verdade, consta no relatório da resolução recorrida, mais precisamente a folha 953, a informação de que o contribuinte alega essa questão, contudo, observe-se do inteiro teor da resolução em apreço que esta questão não foi abordada. Passa. A gente tem aqui dois precedentes desta Câmara Superior, um de 2018 e outro de 2019, né, que trata exatamente desse caso de nulidade de decisão de segunda instância em razão da ausência de manifestação sobre os argumentos do recorrente, né? Então, assim, em ambos os casos, essa Câmara Superior entendeu que a ausência dessa manifestação implicaria no retorno dos autos para a segunda instância para um novo julgamento e apreciação do caso. Por fim, e não menos importante, eu vou pedir só a licença para beber um gole d'água. Nós vamos trazer mais uma vez aqui a questão de uma nulidade, que é matéria de ordem pública, e a gente vai trazer novamente para apreciação de vossas excelências, certo? O que acontece? Esse auto de infração, como eu bem frisei, ele foi lavrado em razão da falta de recolhimento do ICMS antecipado relativo apenas ao percentual de agregação de 20%. E por que esses 20% estariam sendo cobrados? Porque, segundo o auditor, o contribuinte estava sujeito a regime especial de fiscalização. Ocorre que, no momento da lavratura do auto de infração, o auditor não junta aos autos qualquer documento que comprove ou que indique que o contribuinte, de fato, estaria obrigado a fazer o recolhimento desse percentual de 20%. Como a gente pega aqui do termo de intimação, o auditor simplesmente pegou o valor que estava em aberto no Cometa, né, pediu para o contribuinte comprovar o pagamento dessas notas fiscais em aberto do Cometa, o contribuinte manifestou e comprovou o pagamento, logicamente sem a agregação, e ele simplesmente lavrou o auto de infração sem analisar os motivos pelos quais seriam devido esses 20% de percentual de agregação, né? Ora, excelente, a gente sabe que hoje em dia, com toda essa tecnologia, o próprio Citran, que é um sistema moderníssimo e referência para o Brasil todo, possui vários erros. Imagine o Cometa, né? Simplesmente ele cruzou os valores que estavam em aberto do Cometa com os valores pagos pelo contribuinte e a diferença foi lavrada a título de falta de recolhimento. Tanto é que não existe nenhum documento que comprove isso nos autos, que a segunda Câmara baixou o processo em diligência para a perícia, para que, vou ler o trecho da decisão, para realização de diligência, para que sejam acostados aos autos os termos que embasaram a cobrança do referido percentual de agregação, tais como portaria do secretário da Fazenda, instituído o regime especial de fiscalização, termo de intimação estabelecido no artigo 4 da IN 32/2005 e memorial de cálculo no qual se demonstra a cobrança do agregado na autuação. Excelências, a CEPED, em retorno dessa diligência, confirmou aquilo que o contribuinte já alegava. Não houve a juntada de qualquer documento. Na verdade, a CEPED apenas juntou uma portaria que alberga, pasmem, 3 dias do período de 2 anos autuado. E, no que concerne ao período remanescente, informa que consta no sistema do Cometa. Ora, nós sabemos que consta no sistema do Cometa. Eu estou questionando os fundamentos pelos quais está sendo cobrado esses 20%, certo? Só volta um pouquinho. Inclusive, a própria... Não, pode passar. Inclusive, a gente traz aqui o fundamento legal de cada um desses termos que são
absolutamente necessários para a inclusão e cobrança de percentual de agregação de 20% nos casos de regime de especial de fiscalização. O artigo 873, parágrafo 1º do regulamento do ICMS é claro ao afirmar que qualquer medida de inclusão do contribuinte em regime especial de fiscalização necessita de ato específico do secretário da Fazenda, que não existe nos autos. Segundo ponto, o artigo 4 da Instrução Normativa 32 de 2005, que regula o regime especial de fiscalização, é claro ao afirmar no seu artigo 4º que, antes de submeter ao regime especial de fiscalização e controle, que seja lavrado o termo de intimação que trata a instrução normativa, certo? Não foi lavrado também nesses autos. Por fim, a mesma resolução, a mesma instrução normativa que trata do regime especial de fiscalização, também determina o preenchimento do formulário, recolhimento do ICMS diário, que também não foi feito nesses autos. Tudo isso, excelências, comprovado pela própria CEPED. Certo? E aqui a gente vai fazer apenas um resumo dos pedidos desse auto de infração. Nosso primeiro pedido seria a nulidade da decisão de segunda instância, né, para apreciação do mérito, especificamente no que tange a parcial procedência, reconhecendo que o ICMS dos 20% não é devido, no caso, né, e reduzindo o valor da falta de recolhimento para R$ 2.565, conforme parecer da CEPED, tá? O nosso pedido número 2 seria a nulidade do auto de infração por ausência de documentos essenciais à lavratura do auto de infração, quais sejam, novamente, a ausência de portaria que incluíram o contribuinte em regime especial de fiscalização, a ausência do termo de intimação da Instrução Normativa 32 de 2005 e a ausência de memória de cálculo do artigo 5º da 32 de 2005. Por fim, no eventual caso de procedência desse auto de infração, o que a gente só admite aqui por amor ao debate, a gente lembra mais uma vez que existe decisão judicial vigente que proíbe a cobrança desse ICMS antecipado relativo aos 20%, de modo que, em caso de eventual procedência, esse processo teria que ficar suspenso, aguardando o julgamento final desse processo, conforme bem informado pelo relator Leilson da segunda instância que tratou do tema. É isso, obrigado a todos. Obrigada, doutor Pablo. O doutor Biratã pediu aqui a palavra. É só uma questão de ordem, doutor Biratã, eu gostaria de prestar aqui esclarecimento. Com relação à brilhante apresentação feita aqui pelo advogado, eu queria só fazer menção que o pedido número 3, a ausência de documentos essenciais à lavratura do auto de infração, ele não deverá ser objeto de debate nessa sessão, porque ele foge ao escopo do recurso extraordinário, certo? São questões meritórias que deveriam ter sido rebatidas por ocasião lá do debate na Câmara de Julgamento. E dentro do escopo do recurso extraordinário, o que é que nós iremos discutir aqui? Duas teses. A primeira tese, como bem arguiu a parte, com relação à nulidade da decisão, pelo retorno dos autos à segunda instância, considerando a não apreciação da matéria aqui colocada, qual seja, a matéria que faz menção à duplicidade do imposto em razão do agregado. E, após não sendo acatada a nulidade, nós teremos, sim, a questão do mérito, que é a questão de saber se é descabida a exigência do imposto, uma vez que esse antecipado já foi pago. Então, assim, é só fazer esse lembrete para esta corte no tocante a este aspecto. Eu passo a palavra ao doutor Biratã. Senhora presidente, é só para registrar aqui um equívoco da nossa parte, porque, assim, enquanto a parte se manifestava, eu fui olhar aqui a decisão que eu citei, porque eu parti do pressuposto que, na verdade, era a decisão da segunda Câmara. Na verdade, eu verifiquei aqui, na verdade, o que eu citei aqui foi um trecho do parecer da consultoria processual. Então, na verdade, aquela fundamentação que eu li, eu peço 1000 perdões, na verdade, foi a fundamentação da consultoria. E aí eu fui tentar acessar novamente a decisão, aí não estava com acesso a Bidrive, agora que eu estava conseguindo baixar, que comecei a ler a resolução, já foi o momento que a presidente me chamou aqui para me manifestar. Então, assim,
estava começando a fazer a leitura da decisão da segunda Câmara, né, da resolução. Então, assim, não finalizei, mas, assim, eu peço mil perdões, porque, na verdade, aquela fundamentação que eu li foi do parecer. Então, assim, eu vou só analisar, enquanto isso, esse aspecto aí, se realmente há essa omissão, né? E, no mais, a presidente já se manifestou que a gente tem que se ater realmente a esses aspectos que foram admitidos pelo recurso extraordinário. Então, assim, não obstante aí todas as alegações citadas pela parte, realmente elas fogem do âmbito de apreciação desse recurso. Então, é só essa observação que eu faço, enquanto isso eu vou até fazer a leitura aqui que eu localizei agora a resolução no OneDrive, tá? Mas deixar esse registro, por favor. Obrigado. Doutor Biratã, posso passar os debates? Ou sim, presidente. Enquanto isso, eu vou ler aqui a resolução. É porque, assim, okay, eu separei, assim, eu olhei rapidamente, não observei que lá em cima era a célula de assessoria. Eu vi segunda Câmara, auto-infração, segunda Câmara, já a partir do pressuposto que era a resolução, e não era. Ok. Tá? Bom, então vamos aqui iniciar os debates pelos conselheiros. Quem gostaria de falar inicialmente? Eu, presidente. Pois não, Lenilson, você conta com a palavra. Presidente, eu queria renovar meus votos de bom dia a todos. Como é que eu tiro agora? Renovar, prazer de estar novamente aqui na Câmara Superior. Presidente, eu vou fazer aqui as minhas considerações, refutando o que foi alegado pela parte no que diz respeito à falta de abordagem de vários aspectos do que teria sido abordado na minha resolução. A primeira, como bem dito pela presidente, a questão dos documentos, eu abordo também, mas não está aqui realmente em julgamento, mas eu coloco lá muito claro que a laudo da perícia atestou efetivamente que no período da autuação, antes da diligência fiscal que fez com que tivesse essa autuação, o contribuinte ele estava sob a égide de portarias de regime de antecipação dos postos fiscais, né? Como bem se sabe, esse regime especial, a empresa é submetida quando ela deixa de adimplir suas obrigações tributárias, seja principal ou acessórias, e aí o secretário da Fazenda baixa um ato administrativo no sentido de fazer essa cobrança imediatamente no posto fiscal. Bom, depois verificou-se que o contribuinte não havia se recolhido esses valores com agregado de 20%, e aí se submeteu a uma nova ação fiscal de auditoria para a cobrança desse agregado. Mas eu cito aqui muito claro que a empresa estava sob, conforme o laudo pericial, a empresa estava sobre a égide das portarias e que, pelo decurso do tempo, o arquivo geral ele não possuía mais a cópia dessas portarias e também foi intimada a empresa na época, e a empresa disse que não tinha essas portarias, né? Mas, assim, eu também faço essa abordagem na minha resolução. Mas, voltando a essa questão da compreensão da autuação, como foi bem dito, a autuação se deve ao fato do não recolhimento da agregação dos 20%. Eu vou ler trechos aqui da minha resolução, em dois períodos, melhor dizendo, em que eu trato dessa questão, sim, dos recolhimentos que foram antecipados pela empresa. Eu digo, por outro lado, em face de recolhimento em parte do imposto devido concretizado pela autuada, ou seja, esse imposto que ela diz que pagou, excluindo-se o percentual de agregação que tornaria maior o valor devido, a administração tributária, em obediência aos princípios da legalidade, eficiência, supremacia do interesse público, da precaução e prevenção, determinou
a edição de novo ato designatório, 2008-452, em sede de diligência fiscal específica, justamente para a realização do lançamento pela foto de recolhimento ensejada pela autuação, referente a esses 20%. Né? Assim considerado, dissipado de qualquer dúvida, percebe-se que tal ato administrativo obedeceu às regras fixadas na Instrução Normativa 07/2004 e suas modificações posteriores, nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2º, e artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2º, que fixa os procedimentos relativos ao desenvolvimento de ações de auditoria fiscal de estabelecimento. Bom, esse é o primeiro, tem mais coisas aqui. Eu falo ainda que repita-se o regime fiscal de fronteira, teve seus procedimentos direcionados aos agentes fiscais lotados nos postos fiscais e foram os mesmos concretizados à época da vigência das citadas portarias, enquanto que a ação fiscal desenvolvida, que culminou no presente lançamento, se ateve a outro regramento fiscalizatório para a cobrança de imposto devido não adimplido à época do regime fiscal de fronteira. Bom, essa foi a primeira. Aí, por isso que eu digo, não é disposto no acordo tal preliminar de nulidade. Essa foi a primeira abordagem. A segunda abordagem, eu também coloco que, conforme o laudo pericial de folhas 859 e 864, se testifica que os valores do ICMS antecipados recolhidos, quando do regime especial de fiscalização de fronteira, com imposição do agregado de 20%, decorreu a menor, em todos os meses, no montante de R$ 124.222,65. Ou seja, no que concerne, aí fala, no que concerne aos valores de ICMS antecipado recolhido, sem considerar o devido percentual de agregação de 20%, afirma-se no laudo que nos meses de dezembro de 2005, janeiro de 2006, junho de 2006, setembro de 2006, houve recolhimento de ICMS a maior. Está se falando aqui do ICMS antecipado, né? Totalizando 2.000, aquele antecipado que o contribuinte recolheu sem agregação, totalizando R$ 2.893,32, e que nos meses de julho de 2005, março de 2006, maio de 2006, agosto de 2006, outubro de 2006 e novembro de 2006, houve um recolhimento a menor, totalizando R$ 5.460,22. Então, o recolhimento antecipado proporcionado pelo contribuinte, em alguns meses ele foi a maior, em outros meses ele foi a menor. Eu estou falando novamente do aquilo que o contribuinte recolheu. E aí digo, considerando o recolhimento a menor e face dos recolhimentos a maior, restou configurado uma diferença a ser recolhida de R$ 2.565,17. Ou seja, não estou falando nem dos 20% aqui ainda, estou dizendo que, do que ele recolheu, em alguns meses recolheu a menor e outros recolheu a maior, ainda restou uma diferença a ser recolhida de R$ 2.565,17. Note-se ainda que o laudo pericial houve por bem excluir o valor em duplicidade antes lançada na autuação referente à nota fiscal número 16802 de dezembro de 2005. Aí vou. Assim considerado, tendo em vista que o lançamento efetuado na autuação se dera no valor de R$ 99.186,46, a título de imposto e somados os valores consignados no laudo de falta de recolhimento, no total de R$ 126.787,82, ou seja, o laudo já veio com um valor superior ao que foi lançado. Resulta, de forma inovidável, uma diferença de imposto não lançado originariamente, objeto de posterior lançamento complementar, nos termos do artigo 100 da Lei 15.614/2014, vedando-se aos órgãos julgadores do contencioso administrativo tributário o exercício de atribuições inerentes às autoridades fiscais, de sorte que resta materializado com forte recolhimento nos termos do artigo 73 e 74 do Regulamento do ICMS. Ou seja, eu abordei tanto o recolhimento, a falta de um recolhimento decorrente daquilo que foi pago pela empresa no regime de especial, né, de antecipação, que resultou no valor
a menor do que seria devido, ou seja, a empresa deixou de recolher R$ 2.565,17 nessa sistemática, sem agregação de 20%, e ainda os valores referentes à agregação de 20%, que é o objeto da autuação. Então, presidente, na minha resolução, toda essa matéria, de forma contrária, como foi dito pela parte defendente, ela foi abordada sim. Estão aí nos autos para os senhores averiguarem. Constam sim na minha resolução. Eram essas palavras que eu queria dizer, presidente. Ok, continuemos o debate. Quem gostaria de falar? Algum conselheiro deseja manifestar-se? Senhor presidente, Pois não, doutor William. estou ligando aqui o vídeo, conta também da internet. Aqui também. Ó, é assim, pelo que eu estou entendendo, na resolução paradigma 638/2002, da segunda Câmara, ele está pedindo para aplicar a 1D. 1D. Por que a 1D? Porque toda a questão é que ele não recolheu o ICMS. Hã? Essa questão não, doutor William. Não, O alto é só o imposto, não se trata de não tem multa, não. O alto é só cobrando o imposto. A gente retirou na segunda Câmara a multa, ficou só o imposto. Ah, certo. Eu pensei que ele estava pleiteando o 1D. Eu estava procurando aqui e não encontrei. Então, tudo bem. Mas Quanto à questão da nulidade da Câmara Superior, nulidade da Câmara Superior, o que eu estou aqui observando é que o contribuinte está pedindo a nulidade, porque não foi apreciado que ele não recolheu o ICMS antecipado da forma normal, quando entra a parte do ICMS antecipado, mas ele tributou normalmente, e nessa tributação normal, o ICMS antecipado estaria pago, porque, na verdade, o antecipado é o Estado, o nome já diz, antecipa aquele imposto que sairá na frente, tanto é que ele gera até o crédito antecipado. E ele alega que essa questão aí seria o bis e idem, e que alegou isso e que não foi relatado, e foi justamente admitido porque está dito que ele não, o relator não apreciou essa questão do bis e idem, que ele já tinha feito esse pagamento, o pagamento antecipado teria sido efetivado como operação normal nas saídas. Mas o conselheiro Leilson aí está demonstrando, né, que ao longo disso, não foi tópico a tópico, mas ao longo dele, a resolução, ao longo do relato dele, né, da apreciação, ao longo do relato, ele apreciou essa questão. Aí, acho que discutir é isso aí, para poder afastar ou não. É isso, senhor presidente. Presidente. Doutor Ricardo, com a palavra. Presidente, eu ouvi atentamente a manifestação do nosso procurador, doutor Biratã, e também da parte, bem como dos conselheiros. E eu aqui, presidente, eu quero fazer algumas considerações acerca do tema. Eu entendo, presidente, que foi analisado muitos pontos do processo. Eu também entendo, com todas as venhas aqui, possíveis e impossíveis, ao doutor Leilson, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço e uma pessoa muito inteligente que sabe muito dentro do CONAD. Mas, presidente, eu analisei atentamente a decisão recorrida e também analisei as decisões paradigmas, como de costume eu faço nos processos o qual relato. E por mais que tivesse uma tentativa, como se teve aqui, de tentar explicar que ao longo da decisão, realmente eu entendo, como o doutor Leilson, que ao longo da decisão, ele se manifesta em alguns pontos relativos ao que a parte levanta sobre a questão do bis e idem, mas não existe uma pontuação específica
de detalhes sobre essa questão que está sendo abordada pela parte. Eu queria deixar claro aqui para todos os conselheiros que o que a parte está pedindo é o seguinte: olha, eu quero que o processo volte e que esse ponto seja apreciado. E após esse ponto ser apreciado, dependendo ou não, a parte se satisfaz com o entendimento ou recorre de novo para a Câmara Superior, caso tenha alguma decisão paradigma para isso. Então, presidente, eu não vejo aqui nenhum tipo de prejuízo para o Estado de um ponto que a parte traz o entendimento de que, olha, esse aqui não foi abordado diretamente, não está claro, não está de maneira precisa a abordagem sobre essa questão. Eu estou pedindo só que volte e a segunda Câmara avalie novamente esse ponto específico. E a segunda Câmara rebata esse ponto específico de maneira direta, para que a parte possa se defender de uma maneira mais clara, para que a parte possa demonstrar a sua satisfação ou a sua insatisfação, caso tenha alguma decisão paradigma que possa recorrer. Mas entendo eu que isso acaba, essas decisões que trazem pontos entre linhas, que não trazem pontos diretos, eles acabam que um pouco, presidente, aqui eu estou falando com todo o jeito do mundo, mas elas trazem um pouco de prejuízo no âmbito da ampla defesa do contraditório do contribuinte, porque ele precisa se defender daquele que é julgado diretamente, daquele ponto específico rebatido. É por isso que eu tento ser tão claro nas minhas resoluções. Quando eu bato e rebato diretamente, eu faço pontos específicos e rebato. Então, com todas as venhas possíveis e impossíveis, por toda a consideração que eu tenho ao conselheiro Leilson, ele sabe muito bem disso, mas eu entendo, presidente, que não há prejuízo para o Estado a gente acatando a decisão paradigma e retornando esse processo para a segunda Câmara, para que seja rebatido de maneira específica esse ponto e a parte possa demonstrar sua satisfação ou sua insatisfação sobre isso. Eu entendo que ao longo da decisão, eu li a decisão, e ao longo da decisão você acaba entendendo que isso foi rebatido, mas especificamente, pontualmente, não está. Então, por esse motivo, presidente, eu vou logo declarar aqui o meu entendimento, é por esse motivo que eu entendo, por não haver nenhum tipo de prejuízo para o Estado, eu entendo que pode ser sim acatada a resolução paradigma, esse processo pode retornar para a segunda Câmara, até para não causar nulidade, não causar possíveis, né, possível direito de pedir, direito de petição da parte junto ao Poder Judiciário novamente, para poder, numa tentativa de anular o processo administrativo tributário, eu entendo que não há prejuízo de retornar e esse ponto específico, pontual, ele seja rebatido, presidente. Então, o meu entendimento é por acatar paradigma para que retorne para o segundo grau e esse ponto seja diretamente apreciado e atacado, presidente. Ok. Algum outro conselheiro deseja manifestar-se? Ninguém mais. Bom, eu vou passar agora a palavra ao doutor Biratã. Em seguida, volto para a votação. Doutor Biratã, por favor. Doutor Biratã, o senhor está sem som. O microfone deve estar fechado, doutor Biratã. Perdão. É que eu estava sem imagem, eu estava lendo aqui a resolução, aí não estava nem vendo os conselheiros e achei que estava com áudio ligado. Bom, primeiramente, minhas desculpas pelo equívoco inicial cometido, né, quando eu fiz a citação do trecho da consultoria, na verdade, achando que era a resolução, mas, assim, eu acho que com os esclarecimentos aí, eu também estava lendo aqui, enquanto o doutor Leilson fazia a abordagem, a explicação da sua resolução, a meu ver, ficou claro que houve a manifestação, não ao longo, porque, assim, não há necessidade, que muitas vezes a gente pensa que
o julgador ele tem que rebater a cada ponto. O contribuinte disse isso, como eu disse no início, né? Sobre esse X aqui, eu digo isso, sobre aquele Y, eu digo isso aqui. Não. Se ao longo do texto, da resolução, você exara fundamento suficiente para poder, digamos assim, fundamentar acerca do porquê você está julgando aquele auto procedente ou improcedente, a meu ver, não há que se falar em vício ou ausência de fundamentação em relação ao recurso apresentado pelo contribuinte. Então, eu entendo, assim, já finalizando, que ao longo da resolução, inclusive com muitos pormenores, né? Se você observar a resolução recorrida, né? Ela vai abordando, ela é muito pormenorizada, especificando a nota fiscal tal. Inclusive, nós excluímos uma nota fiscal aqui que está, um documento que estava em duplicidade. Então, assim, vários aspectos realmente esmiuçados, né? Então, assim, eu sou pelo improvimento, senhor presidente, do recurso. Considerando aqui que o doutor Biratã manifestou, eu passo aqui a palavra ao doutor Pablo. Eu gostaria de só deixar ressaltado um ponto, que, assim, de fato, a perícia fez um trabalho excepcional, e o doutor Leísso também trouxe essa questão da perícia para dentro da resolução, tá? Mas tudo isso que foi trazido refere-se exclusivamente à questão com agregação de 20% ou sem agregação de 20%. Em nenhum momento traz-se ao debate a questão do fato de eu ter pago na saída e isso ocasionar a quitação de todo o meu débito e um eventual bis in idem de cobrança, porque caso eu seja condenado a pagar novamente esse ICMS antecipado, né, eu vou ter pago 2 vezes sobre o mesmo produto. Então, assim, de fato, houve a resolução, houve a perícia sobre o assunto, que está na resolução, mas que tratam de forma unicamente exclusiva do ICMS antecipado. Em nenhum momento trouxe a questão do débito e crédito e do pagamento bis in idem. Era só isso. Bom, vamos agora, que vamos voltar aqui à votação. Presidente. Pois não, doutor Leísso. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento que esse auto de infração, ele trata da impugnação quanto aos valores que foram consignados de agregação de 20%. Esse é o objeto, inclusive, do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é contra a agregação de 20%, que o contribuinte entende, pensando que esse regime antecipado é aquele mesmo regime antecipado normal de mercadoria, e não o regime especial de fiscalização. Então, veja, em nenhum momento nessa autuação está se discutindo a questão de que o ICMS antecipado já fora recolhido quando saiu a mercadoria. Inclusive, eu trato que foi deduzido, que houve recolhimento a menor de 2.500, quando analisei os valores que foram recolhidos normalmente em relação aos valores de determinado mês ele recolheu a maior e outros meses ele recolheu a menor. E aí ficou, inclusive, nesses valores, 2.500 e poucos reais a serem recolhidos. Ou seja, o que está se discutindo nessa autuação é a agregação de 20%. Esse foi o móvel da autuação, a agregação de 20%. Eu, que analisando as peças, descobri que, além do ICMS que ele tinha recolhido, normalmente, de antecipação, ele deixou de recolher 2.500 e poucos reais. Ou seja, do valor, nos meses maior, ele recolheu a maior, e outros meses ele recolheu a menor. Quando eu fiz a compensação, verifiquei que tinha 2.500 reais que deveria ter sido recolhido sem agregação, tá? E mais o da agregação. Só que, como alerto que não se pode fazer lançamento do contencioso, deixo só a questão da agregação. Ou seja, inclusive, eu estou levei em consideração os recolhimentos feitos dele. Não há de se falar em nenhum bis in idem aqui. Nós estamos tratando aqui se cabe ou não a agregação desses 20%. Somente isso. Presidente. Pois não, doutor Ricardo.
Pode falar. Eu entendo também, presidente, como o doutor Luiz falou agora há pouco, sobre a questão do que se há o acréscimo de agregação de 20% ou não, né? Inclusive, quando eu li a resolução do doutor Leils, eu vi que a decisão da Câmara foi por unanimidade, a resolução dele foi por unanimidade. No entanto, analisando o processo, a assessoria processual tributária tinha um entendimento da aplicação da penalidade sem agregação dos 20%. E nesse quesito, a decisão não foi unânime, porque o conselheiro Felipe Pinho, ele entendeu, pela parcial procedência, nos termos do voto do relator, no entanto, com o entendimento da assessoria processual tributária, sem agregação dos 20%. Então, não é o ponto específico do que nós estamos decidindo aqui, mas nesse ponto eu também entendo como o conselheiro Felipe Pinho, para não agregar os 20% à aplicação, presidente. Bom, posso colocar o processo para votação, certo? Colocando aqui o processo para votação, com relação à nulidade da decisão e retorno dos autos à instância julgadora, considerando a não apreciação de ponto importante trazido pela parte. Que, a meu entender, esse ponto importante que aqui foi trazido, era o argumento que foi trazido no recurso voluntário. A operação foi devidamente pago no momento da saída. Pelo recurso, esse é o ponto que nós vamos colocar aqui para votação. E, a meu ver, isso aqui inclui, logicamente, os 20%, porque os 20% compõem a base de cálculo do imposto. Ok? Então, para votação, este ponto. Conselheiro relator, com relação à nulidade ou não? Presidente, eu já foi conhecido pela admissibilidade o recurso extraordinário e passo para o mérito já foi conhecido o recurso ordinário, mas no mérito, eu entendo, presidente, pela decisão paradigma, para que retorne os autos à segunda instância, para que seja proferido novo julgamento e que possa ser rebatido diretamente os pontos trazidos pela parte, não causando prejuízo ao princípio da ampla defesa do contraditório. Felipe Pinho. O doutor Felipe não está presente. Paulinha? Eu vi aqui que o doutor Felipe está presente, sim. Está presente, presidente. Estão me escutando, presidente? Agora sim, antes não. Como desculpa, vota? É porque estava dando um problema aqui. Eu vou com o relator, presidente. Acompanho o meu irmão gêmeo. Francileite. Com o relator. Felipe Muniz. Acompanho o relator, presidente. Robério Carvalho. Com o relator, presidente. Doutor William. Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, eu peço venha aqui para divergir do relator e voltar de acordo com a Procuradoria Fiscal. Doutora Tereza Porto. Com o primeiro divergente, senhora presidente. Doutor Leilson. Com a divergência, presidente. Doutor Michel Gradivó. Com o primeiro divergente, senhora presidente. Doutor Felipe Amaral. Com o relator, presidente. Ana Paula, por favor. Presidente, 7 votos pela nulidade da decisão e 4 contra. Temos uma ausência. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, já deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve, por maioria de votos, dar provimento aqui ao recurso, no sentido de declarar a nulidade processual, nos termos de nulidade processual da decisão, com retorno dos autos da instância recorrida para novo julgamento.
nos termos do voto do conselheiro relator e, contrariamente à manifestação oral do outro representante da PGE. Solicito ao secretário que anote os votos, então, divergentes. Então, eis a decisão para o presente processo, agradecendo ao advogado pela participação. Senhores conselheiros, desejam 5 minutos de intervalo? Presidente, esses intervalos são tão demorados. Então, vamos botar bem direitinho aqui. 5 ou 10 minutos. São... Não. 15 minutos, presidente? Por mim não teria nem intervalo, presidente. Ainda estou com todo o gás aqui. Por mim também não. Estou com todo o gás também. Eu estou com pouco gás, mas eu pego o gás de vocês, presidente. Se você quiser aí. Podemos continuar, né? Até mesmo pela doutora Marina, que está aqui há muito tempo conosco. Vamos, então, ao julgamento do segundo processo, processo de recurso extraordinário 192/2006, auto de infração 2005-21345, recorrente Telemar Norte-Leste S.A., recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida da segunda Câmara, corporificada na resolução 46/2020, a resolução paradigma A30/2019 da Câmara Superior, que ali decidiu pela parcial procedência. Doutora Marina Machado, aqui conosco, a quem renovo as boas-vindas. E o conselheiro relator, doutor José William Falcão de Souza, a quem já lhe passo a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia. Extensivo a todos os participantes dessa sessão. O processo agora em julgamento tem como recorrente a Telemar Norte-Leste S.A., recorrido Estado do Ceará. É o processo 192/2006, o auto de infração 2005-21345. A decisão recorrida é a 046/2020, da segunda Câmara. A presidente já anunciou, né, a resolução paradigma, que foi acolhida dentre as 3 apresentadas no recurso extraordinário, foi acolhida como paradigma somente a resolução 30/2019 da Câmara Superior, que foi pela parcial procedência. Só para, depois eu me estendo nessa questão, o auto de infração deste processo é de crédito indevido do ICMS. No período de janeiro a outubro do ano 2000. A resolução recorrida traz na ementa o seguinte relato. ICMS, crédito indevido decorrente da apropriação de créditos da entrada de bens de uso e consumo. Preliminares afastadas. Decisão por unanimidade de votos e conforme parecer da Cela de Assessoria Processual Tributária, modificado oralmente pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decisão amparada nos artigos 20 e 33 da Lei Complementar 87/96 e os 69, letra B, e 65(3) do Decreto 24.569/97. Penalidade, artigo 123, 2A da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 13.418/2013. Recurso ordinário e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Modificada por unanimidade de votos a decisão condenatória exarada em primeira instância, nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, modificada em sessão pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Na verdade, a questão do recurso é decadência. Desde o início, o contribuinte alega decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º. A resolução, viu na ementa, que nem fala em decadência, mas na resolução, o relator indica que isso já é matéria julgada, porque essa decadência foi afastada anteriormente, na resolução número 89/2011.
E lá ele afastou a decadência, né, proferida no julgamento singular, que era o artigo 150, parágrafo 4º, e determinou o retorno do processo para novo julgamento, desta feita com apreciação do mérito. Só para todos ficarem mais atentos quanto à questão, eu gostaria de ler a resolução. Aliás, o julgamento, a decisão de julgamento, que foi pela decadência, e que a resolução 089/2011 afastou, e que a resolução 46/2020, que é a recorrida hoje, diz que não apreciou porque ela já tinha sido apreciada. Era uma matéria julgada. Então, manteve a decisão da resolução 089/2011. Assim, o julgamento singular, crédito indevido, decadência, lançamento de ofício em substituição ao lançamento por homologação. Termo a qual é o do fato gerador, artigo 150, parágrafo 4 do CTN. O crédito de que cuida o auto de infração já se encontra extinto, porquanto transcorreram 5 anos contado do fato gerador. O auto de infração é de 19 de dezembro de 2005. O crédito ali consignado é referente a fatos geradores ocorridos até outubro de 2000, de onde resulta dizer que o termo final é outubro de 2005. Entender que o termo acorde do quinquênio decadencial é o dia 1º de janeiro de 2005, para cobrar o ICMS via auto de infração, é querer ressuscitar um direito definitivamente morto, e ainda considerar que a regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN não tem qualquer serventia para a ordem jurídica. Processo extinto, remessa de ofício. Pronto. Aí o julgamento não entrou na questão de mérito, foi na decadência. E o processo subiu para a Câmara e, repetindo, a resolução 89/2011 entendeu diferente e retornou o processo para novo julgamento. E no novo julgamento, a questão da decadência não foi apreciada porque a matéria já julgada. Foi o que aconteceu, inclusive, na 030. Por isso que na ementa aqui não consta a questão da decadência. Mas no corpo do voto do relator, eles trata sobre a decadência, dizendo que já tinha sido apreciada e que seria permanecer a 173.1 do CTN. A resolução paradigma traz o seguinte teor: recurso extraordinário, admissibilidade. A acusação fiscal em questão diz respeito a crédito indevido ICMS, relativo ao ativo permanente, em razão de o coeficiente de aproveitamento de crédito ICMS do ativo permanente ter sido calculado em desacordo com a legislação vigente. A admissibilidade do recurso em evidência foi deferida em relação à resolução 8/2016 da primeira Câmara de Julgamento, especialmente no tocante à questão da decadência. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida de procedência para parcial procedência em razão da extinção parcial do crédito tributário, em face da decadência dos valores relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, por força do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, contagem do prazo a partir do fato gerador. Então, a questão suscitada inicial, desde o início, é decadência, sempre rebatendo a decadência. Inclusive, essa decadência, no último parecer que foi emitido, se fala em que o prazo é de 5 mais 5, né? A tese que já o contencioso vive lutando sobre decadência a período longo. E teve até essa sugestão, que era o 173.1, por conta que, aliás, voltando aqui, entendeu que era o 150, parágrafo 4º do CTN, é do fato gerador. No entanto, como tinha irregularidade, te contava mais 5 anos de prazo. Está lá no parecer. Então, senhor presidente, a questão aí é decadência. Agora, um histórico rápido do auto de infração, que ele é bastante longo, são 1.130 páginas, 3 volumes, só perícia foram 3 realizadas, né? O contribuinte, apesar de
pedir decadência, sempre alegar decadência, saiu um refis em 2006 e ele pagou parte, R$1 milhão do total que estava sendo cobrado, ele pagou. E foram feitas perícias, no final, a última perícia, eu vi aqui, o valor é de R$972 mil cobrando. Ou seja, o auto de infração é discreto devido. Lá nas informações complementares, o fiscal diz que tirou todo isso da DA-ICMS, que é o demonstrativo de apuração do ICMS, que é a fonte principal das informações do contribuinte, porque ele não era obrigado à apuração do ICMS, tira todos os relatórios que ele fez para cobrar o imposto daí. Aí veio a defesa, a empresa alega decadência, e também o refis, na época, pediu para pagar o que ele entendia que devia, o que ele entendia pertinente a crédito indevido, que o restante não era crédito indevido, que era como se fosse uma indústria, então ele tinha direito a muitos créditos, né? E ele pagou. Houve um julgamento singular que eu já li, e foi pela extinção, pela decadência, extinção de todo o período, pela decadência. Em seguida, o processo subiu para o parecer, foi emitido o parecer, que se manifestou contrário à decadência. E escreveu assim, rapidinho, sendo o caso de lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se na forma do artigo 150, parágrafo 4 CTN, 5 anos desde o fato gerador. E depois conta na forma do artigo 173.1, mais 5 anos. Por isso que este último dispositivo fala em prazo quinquenal, contado da data em que o crédito tributário poderia ter sido constituído. Aquilo que eu já falei. 5 mais 5. Aí, então, veio a resolução 89/2011, e não aceitou a extinção do julgamento de primeira instância e retornou o processo para novo julgamento, por entender que a regra de a contagem era o 173.1 do CTN. O processo voltou para a primeira instância, foi feito o primeiro pedido de perícia, teve um laudo pericial, reduziu o valor de 4 milhões para 2.687.000. Houve um julgamento singular, dessa vez, o julgamento singular afastou a decadência, e aplicou a multa menor do que o laudo pericial, que achou uma inconsistência, passou para 2.555. O contribuinte entrou com recurso ordinário, requer a decadência, artigo 150, parágrafo 4º. Emitido o parecer, e no parecer diz que não se manifestou sobre a decadência, porque é coisa julgada, já foi apreciada na resolução 89/2011. E entrou na questão de mérito. A Câmara, subiu para a Câmara pediu perícia, em 12 de novembro de 2018, pediu uma perícia. Foi feito um laudo pericial, reduziu o valor para 1.106.000. O contribuinte entrou com a manifestação sobre esse laudo pericial. E a própria perita, antes de subir o auto para a Câmara, foi feito novo laudo pericial e o novo valor passou para R$ 971.527,02. O processo subiu para a Câmara julgou parcial procedente, mas aplicou R$ 2.615.627,54. Porque aqui a Câmara, aquelas partes que foram pagas pelo contribuinte, ela não deduziu, disse que só quando fosse feita a intimação, que a intimação que ia ver isso aí deduzir. Colocou o valor efetivo. Por conta que, na perícia, esses valores tinham sido deduzidos. O contribuinte entrou com recurso extraordinário, que é o recurso que eu já falei, e houve o despacho de admissibilidade da resolução 30/2019, que inclusive já foi lida. Em síntese, senhora presidente, é o relato. Ouvimos o conselheiro relator, vamos agora ouvir aqui o nosso procurador, o doutor Biratã Ferreira. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhores conselheiros, a doutora aqui representando a parte, doutora Marina, né? Na verdade, essa matéria aqui é conhecida de todos nós, né? Então, assim, eu creio que já todo mundo já tem assim, o seu entendimento,
né, acerca dessa questão da decadência. Então, assim, talvez não seja o caso, talvez não, com certeza não é o caso aqui de a gente expor toda a nossa fundamentação, a nossa argumentação, no sentido de afastar a aplicação do 150, parágrafo 4º. Então, vou expor assim, de forma bem resumida, bem sucinta, aquilo que é o entendimento da Procuradoria, para que cada um, ao final, possa, então, expor o seu entendimento, que eu creio já é de conhecimento de todos, cada um já tem seu posicionamento firmado. Acho que vai ser agora que isso vai ser modificado, né? Então, assim, basicamente, a resolução paradigma é que aplica o 150 parágrafo 4 CTN em relação ao crédito indevido, que é a situação concreta dos autos, né? A resolução recorrida afastou esse entendimento pela aplicação do 1731. Como bem relatou aí o doutor William, na verdade, a segunda Câmara, ela apenas reiterou, entendendo que essa questão da decadência já tinha sido apreciada, ela entendeu que não poderia apreciar novamente, né? E, na época, a primeira vez que ela foi apreciada, já era uma decisão bastante antiga, era na época que ainda se discutia a questão dos 5+5, né? Que hoje é uma questão já bem ultrapassada. Mas, assim, foi o fundamento para afastar a decadência. Só que, odiernamente, a gente sabe, a nossa Câmara tem um entendimento, não mais de 5+5, né? Uma questão já bem superada, mas sim, nesses casos, da aplicação do 731 do CTN. Então, entendo eu que isso aí não atrapalha aqui a nossa discussão, a apreciação, o fato de, na época, a Câmara, já numa decisão bem antiga, ter aplicado essa questão do 5+5 e a questão do 1731 em confronto com o 150, parágrafo 4º, pode ser aqui novamente discutida sem nenhum problema, a meu ver, que impeça essa análise. Não é isso que vai impedir a gente analisar e fazer esse confronto entre esses dois dispositivos legais. Então, assim, em relação ao mérito, né, a questão da decadência, né, na verdade, a decadência é uma preliminar de mérito, né? Então, como já dissemos aqui, nosso entendimento é pelo 173.1 do CTN. Por quê? Porque nós entendemos que, nesse caso do crédito indevido, não podemos afirmar que houve uma declaração de débito, né? A partir do momento que o contribuinte suprime, né, aquele imposto por conta de uma inexatidão ou erro, conforme, inclusive, prevê o artigo 149 do CTN, que diz que o lançamento ocorre de ofício quando houver, né, erro ou omissão do contribuinte. Então, assim, se eu lanço um crédito indevido, há esse erro, essa inexatidão, né, que atrai o artigo 149 do CTN para aplicação do lançamento de ofício. Ao mesmo tempo, eu não posso afirmar que houve declaração de débito, que, a nosso ver, é o fundamento para a aplicação do 150, parágrafo 4 do CTN. Então, assim, em linhas gerais, até porque é um tema já bastante discutido aqui, senhora presidente, senhores conselheiros, nosso posicionamento é para afastar a aplicação do 150, parágrafo 4º e manter a decisão recorrida. Era só. Obrigado. Ouvimos o nosso procurador, vamos aqui ouvir a representante da parte, a doutora Marina Machado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhor conselheiro relator William, senhor procurador Biratã. Em relação a essa questão de haver ou não coisa julgada, até o próprio procurador Biratã, que é sempre bem razoável nas suas manifestações, assim, principalmente considerando que decadência é matéria de ordem pública e foi a decisão recorrida, ao amparar a decisão anterior, ela adotou o mesmo posicionamento. Então, eu vou me ater à sustentação também às razões de acolhimento do mérito, tá? E superando já essa questão da admissibilidade, até porque o próprio recurso extraordinário passou por uma exame de admissibilidade prévia pela presidência e entendeu-se pelo cumprimento da admissibilidade em relação à resolução paradigma número 30 de 2019. E um primeiro ponto interessante aqui, que essa resolução paradigma, a número 30 de 2019, ela trata de um caso em que houve também um creditamento indevido, né? Naquele caso
eles apontavam erros no cálculo do aquisição de bens para composição da ativo permanente, e aqui também é creditamento indevido, mas aqui ocorreu uma reclassificação dos bens. A empresa desclassificou como insumo e ativo permanente, o fisco entendeu que era uso e consumo, foram feitas diversas perícias, como bem relatado pelo conselheiro Willam, e que o próprio perito verificou que a análise do fiscal não estava de todo correta, tanto é que ele reclassificou vários bens como insumo e ativo permanente. E sobrou, na verdade, esses 900 milhões, de 4 milhões e 600, sobrou 900 milhões, desconsiderando já a parcela que foi paga pela empresa. Então, assim, em relação à questão fática, tanto o acórdão, a resolução recorrida, como a resolução paradigma, eles têm o mesmo escopo fático, aqui não há dúvida. Tá? Então, sim, é creditamento indevido de ICMS. E no caso da resolução paradigma, a número 30 de 2009, que inclusive na época é 2019, tá? Ela é bem recente, ela foi relatada também pelo conselheiro Willam, entendeu-se que no caso também do creditamento indevido, aplica-se para a contagem do prazo decadencial a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E assim, até a questão do creditamento indevido por não recolhimento, já há precedente do STJ também, e também do Tribunal do Ceará, nesse sentido quando se lança um crédito indevido, e considerando que a gente está falando de ICMS, então tem toda aquela sistemática de débito e crédito, na apuração de ICMS, quando você pega um livro de apuração de ICMS, em cima tem lá todos os créditos apurados, todos os débitos, depois faz a subtração de débitos e créditos, e apura a quantidade de débito de ICMS para pagar. Ou seja, só não haveria valor a recolher, ou seja, valor a homologar, né, que é a regra do artigo 150, parágrafo 4º, que ele fala da lançamento por homologação, só não haveria valor a homologar se o crédito indevido lançado pela empresa alcançasse 100% do débito de ICMS e não houvesse, então, nenhum débito de ICMS a pagar. Só que, na verdade, aqui não aconteceu isso. Em todo o período autuado, que é bem antigo, é janeiro a outubro de 2000, já tem 21 anos quase, houve, em todos os meses, houve débito a pagar, a despeito do lançamento indevido de crédito. Havendo débito a pagar, o fiscal tinha condições de verificar a apuração e ter verificado o lançamento do crédito indevido. Então, ainda que se trate de creditamento indevido, há condições para homologação. E se há condições para homologação, a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ela é muito clara. Ou seja, se há condições para homologação, a decadência conta-se a partir do fato gerador. Então, assim, são essas as breves palavras. Eu também acredito que essa matéria é bem debatida pelos senhores, e também considerando a nossa resolução paradigma, que não é antiga, ela é de 2019, e no corpo do recurso, inclusive, a gente cita outros exemplos também dessa Câmara Superior. A Telemar, então, pede pelo provimento do recurso para que seja extinto integralmente todo o crédito tributário remanescente pela aplicação da regra de decadência do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Muito obrigada, estou à disposição dos senhores, caso tenha alguma dúvida sobre os fatos. Ok, obrigada, doutora Marina. Vamos agora aos debates. O assunto é tão debatido, doutora Marina, que o silêncio prepondera, viu? Mas eu acredito que alguém vai falar. Senhor presidente. Pronto, pode falar, doutor. Essa questão, como no relato eu já mostrei, da decadência, sempre traz muitos conflitos, muitos entendimentos diversos, parecem novidades, e vai. Eu mesmo entendia que se o contribuinte não escriturou, que o referente uma nota, fez alguma coisa desse tipo, era tudo 150 parágrafo 4 CTN. Aí o 173 ficava sem aplicação, isso no passado.
Aí fui aperfeiçoando, depois olhava na apuração do CMS, que a doutora Marina acabou de falar, apurou, como é que é o físico? O físico não olha a operação do contribuinte no dia a dia. Ele olha mensal, quando ele lança, registra todas as operações dele, e no final sai o crédito ou débito, e aí o físico vai homologar, ou aquele débito ou o crédito, ver se está correto. Aí, então, se tinha, naquele período da apuração, depois eu mudei, houve pagamento, mesmo que tivesse feito alguma coisa lá em desacordo com a legislação, se contava do artigo 150, parágrafo 4º. Eu entendi assim. Ao longo do tempo, inclusive com a manifestação do procurador da primeira Câmara, eu acho que eu não estou enganado, ele não está aqui para dizer, mas ele sempre defende que o que o contribuinte declara para o fisco é a atividade. Então, a gente vai ler aqui na 150, fala lá no final, atividade, 150, parágrafo 4º. Ele declara a atividade. E aquela atividade é que vai ser homologada de interesse, logicamente, se recolher o imposto corretamente. O artigo 150, parágrafo 4º, o artigo 150 diz: o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Aí leia-se, essa atividade é o pagamento? Essa atividade é o registro? O que é essa atividade? Então, foi evoluindo, então, essa atividade é tudo que o contribuinte faz, é tudo que ele declara para o fisco, e não tão somente o pagamento. Aí foi mudando, se o contribuinte escriturou a nota, mesmo, isso ocorre com qualquer um contribuinte, ele pensa que ali não é tributado, ou pensa que não tem redução, ou pensa que tem redução e não tem, e faz isso errado, mas escriturou, mas declarou para o fisco tomou conhecimento daquela operação, não é somente a questão do pagamento, lá do imposto, ter registrado o pagamento daquela nota específica, porque quando ele vai homologar não é do dia a dia, e sim do período. Então, eu fui avançando nesse entendimento, e hoje eu entendo que se o contribuinte registrou, mas o registro dele teve algum erro, à luz do entendimento dele, ou mesmo algum erro, mas está registrado, ele levou ao fisco o conhecimento daquela operação, daquela atividade, então é o 150, parágrafo 4º. Assim é que eu entendo. Do contrário, e de forma bem contrária, já está mais claro, inclusive é assim, vai um SLE, aí encontrou uma omissão de entrada ou uma omissão de saída, o que foi que o contribuinte declarou aquilo para o fisco? Não, ele não declarou. O contribuinte o fisco não tomou conhecimento daquela atividade, porque ele só negou do fisco aquela informação. Se ele só negou ao fisco aquela informação, então é o 173. Hoje é o meu entendimento, senhora presidente. É isso. Algum outro conselheiro deseja manifestar-se? Não havendo, então, colocarei já para votação a decadência 1731, 150, parágrafo 4º do CPI. Conselheiro... Senhora presidente, só um instante, antes de começar, assim, doutora Marina pede a decadência e pede a extinção do crédito remanescente. Aí, vou até aqui perguntar para o doutor Biratã essa questão. Quando você vai declarar a decadência, aqui, no caso, que nem foi o julgador singular, é a decadência de janeiro a outubro de 2000. É isso aí mesmo. E nesse período fica tudo, porque o crédito remanescente. Aí eu fiquei nessa dúvida aí, se pode ver. Qual é o crédito remanescente? Se o período todo operou a decadência. Vamos ouvir primeiro aqui a doutora Marina, que ela pediu que você falou o nome dela. Não, é só um esclarecimento. Eu falei remanescente apenas porque a empresa já obteve parcial provimento com as perícias. Mas, assim, de fato, a decadência abarca todo o período autuado. Janeiro a outubro, não é isso? Isso, exatamente. Ok. Então, conselheiro relator, doutor William, como vota? Já voto, senhora presidente. Então, eu voto
de acordo com a Resolução Paradigma 30/2019. A 150, parágrafo 4º do CTN. 150, parágrafo 4º do CTN. Ok. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, eu peço a devida vem aqui para me enquadrar no 1731 do CTN, né? Como o procurador bem colocou. Ok. Doutora Tereza. Senhora presidente, eu vou com o relator, pelo 150. Doutor Leilson. Presidente, com a divergência. Doutor Michel. Com o primeiro divergente, senhora presidente. Doutor Felipe Amaral. Com o relator, presidente. Doutor Ricardo Valente. Com o relator, presidente. Felipe Pinho. Com o relator, presidente. Franci Leite. Com o relator. Felipe Muniz. Acompanho o relator, presidente. Roberto Carvalho. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Ok. Ana Paula. Ó. 8 votos, presidente, pela decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e 3 votos pelo 1731. Ok. Então, na decisão, já tendo o recurso interposto sido admitido pela presidência, com a competência que é conferida no artigo 5º, 2 da Lei 15.614, uma vez que ali atendido os requisitos do artigo 106 do mesmo diploma legal, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o respectivo recurso, resolve, por maioria de voto, dar-lhe provimento, no sentido de decidir pela extinção processual para o período, e decidir pela extinção processual com base no Instituto da Decadência, para o período de janeiro a outubro, né, do auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e, contrariamente à manifestação do doutor representante da PGE. Fez a decisão para o processo e agradecendo a doutora Marina pela sua participação na nossa sessão de julgamento. Obrigada, um bom trabalho a todos. Obrigada. Senhores conselheiros, encerramos o julgamento dos processos pautados. Algum assunto geral a ser colocado? Sim, presidente, queria só avisar aos conselheiros que foi inserida no WebDrive uma resolução do conselheiro William. E amanhã teremos sessão novamente às 8h30. Ana Paula, pode encerrar a gravação, por favor? Terminamos a sessão. Queria ficar só para prestar outra informação. Só um instante.